Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos, buscando um entendimento aprofundado do texto trazido a nós por Moisés, que busca nos falar dos princípios, das origens, no capítulo de Gênesis. Que nós aqui possamos realizar o melhor, no clima de fraternidade e entendimento, abordando os temas com serenidade e paz, utilizando-nos dos recursos que a doutrina espírita oferece para o entendimento. A base do nosso estudo, como sempre aqui dizemos ocasionalmente, são os estudos do Honório Onofre de Abreu, que ele realizou quando esteve aqui encarnado, nos anos 90. Que nós sejamos felizes, Senhor Jesus, no compartilhamento desse assunto, que o assunto possa ajudar muitos irmãos a encontrarem o esclarecimento, a consolação, para uma vida mais feliz na Terra. Que assim seja. Muito bem. Gênesis, capítulo 9, retomando aí depois de uma certa pausa, versículo 12. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Muito bem. Então, versículo 12, nós iniciamos o estudo no último trabalho. Ele diz o seguinte para nós: E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. E disse Deus. Nós temos aqui lembrado que essa é a cadência do livro de Gênesis. E disse Deus. O ponto que nos interessa aqui é buscar aquele entendimento mais interessante, é que a comunicação de Deus para conosco, ela vai se dar por meio dos profetas, por exemplo, dos seus emissários, daqueles que reencarnam entre nós, para falar em seu nome. Os que são aqueles que trazem as ideias nobres, aqueles que nos convidam para a prática do bem, do amor ao próximo, para acelerar o processo da evolução, porque, sem sombra de dúvida, nós vamos chegar a esse entendimento, ao entendimento da necessidade de praticarmos o amor por causa da dor que vamos sentir no processo. E como a lei de sociedade é um dos imperativos da dinâmica operacional do universo, então os espíritos, consequentemente os homens, são uma das forças da natureza. E nós estamos inseridos no processo. Então, o mais adiantado vai auxiliando o menos adiantado por meio do contato social. Mas nós somos capazes, vamos desenvolvendo ao longo do tempo,
a capacidade de dialogar diretamente com Deus, à medida que nós vamos aí nos engajando nos processos de transformação moral, que são processos desafiadores. Temos dito aqui que o processo de transformação moral ele é lento, ele é demorado e é preciso paciência, paciência interior de cada um de nós para conosco mesmo e de cada um de nós para com o próximo, que também apresenta dificuldades. Todos nós apresentamos dificuldades e valores nobres, e assim nós vamos intercambiando os valores nobres pelo contato social. Isso é uma dinâmica natural que nós aqui temos estudado. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós. Esse então é um diálogo. Esse é um diálogo no mundo interior, a partir do momento do despertamento, havendo o despertar para as leis que nos governam, então nós vamos então passar a receber dos planos superiores inspiração, orientação, intuição, que virão com mais pujança, porque nós vamos atraindo, à medida que nos engajamos nesses processos de melhoramento, de transformação moral, prática do bem, nós vamos atraindo as correntes de pensamento de encarnados e desencarnados que vibram nessa faixa. Nós temos trabalhado esse assunto, inclusive, falando aqui, por exemplo, de André Luiz, livro Mecanismos da Mediunidade, em que ele trabalha as correntes mentais construtivas e as correntes mentais destrutivas, que são os movimentos da lei de conservação e da lei de destruição. É disso que André Luiz está falando conosco, numa linguagem técnica. Então ele vai dizer assim, aqui nós estamos entrando na questão do concerto, que é a sintonia, a captação da ideia, a captação do pensamento. Então estabelecemos um concerto. Então o concerto aqui, o concerto que é tratado aqui no texto, é um concerto com Deus, ou seja, é um concerto superior, é um concerto estabelecido a partir do momento em que nós concordamos com as leis de Deus e vamos buscando a sua vivência, estabelecemos um concerto, e esse concerto nós vamos engrandecendo e compreendendo ao longo do tempo. Então, nós aqui vamos, por exemplo, trazer ingredientes para nos ajudar a aprofundar o entendimento do concerto, do mecanismo do concerto, que é o mecanismo da mediunidade, e se baseia na sintonia e na afinidade. Porque nós vamos estabelecer um concerto com uma determinada mentalidade desencarnada quando adotamos a sua ideia, estabelecemos um concerto com aquela personalidade desencarnada ou encarnada no campo da afinidade das ideias. Então aqui nós estamos buscando estabelecer um concerto definitivo, um concerto libertador que vai franquear para nós todo um novo campo de experiências que vai se ampliando ao infinito, passando pelos mundos mais avançados a partir desse momento. Então nós, a partir desse momento em que abrimos a mente para o Evangelho e a doutrina espírita, nós estamos
ampliando os horizontes nossos de atividade, começando a ampliar, que vão se engrandecendo numa, numa razão geométrica, doravante, que é porque é um processo irreversível. Então ele vai dizer assim, ó, correntes mentais construtivas, é o mecanismo da mediunidade, é o capítulo 15 da primeira parte, correntes mentais construtivas. Assim como a natureza encontra na distribuição harmoniosa das próprias energias o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Então, aí nós vamos trabalhar no campo do mundo vulgar, com a ética humana. A ética humana que deve ser adotada por todos nós aí, por exemplo, não religiosos, no mínimo, temos uma ética humana balizando aí as relações. São as rotinas de trabalho, os ordenamentos, que é para disciplinar-nos, para que nós nos disciplinemos, porque nós somos indisciplinados por natureza. Então, nós somos ainda obrigados a trabalhar no mundo como a Terra, de expiações e provas. Nós somos espíritos ainda um tanto quanto rebeldes, inferiores, com uma tendência para a ociosidade, para o menor esforço. Então, o trabalho é imposto exatamente para que nós desenvolvamos novas rotinas, boas rotinas de atividade, para quebrar a rotina antiga da ociosidade, na pauta da lei do menor esforço, que vão nos encaminhando, tanto a ociosidade como o menor esforço, vão nos encaminhando sutilmente para o terreno dos vícios, porque vamos estabelecendo sintonia com espíritos que buscam as mesmas coisas, que quando estavam encarnados cultivavam essas mesmas coisas. E vamos lembrar, se eu aqui na Terra me mantenho fora do esforço coletivo no trabalho nobre e busco a lei do menor esforço, eu vou resvalar para o crime. Porque eu preciso me sustentar, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir. Então perceberam como o processo que leva ao crime está muito firmemente assentado na ociosidade, na lei do menor esforço? É um ponto a considerarmos aí, que é importante nós considerarmos, porque, antes de nós aqui continuarmos com o texto de... Não, deixa eu continuar com o texto, que eu vou agregar um outro... Júlio, Diga lá, Luiz. só você. Só, Pode falar aí. quando se fala em resvalar para crime, por conta dessa ociosidade, dessa preguiça, a gente sempre acaba pensando em crime lá fora, né? De Sim, roubo, de grandes roubos, assaltos. Mas dentro de casa acontece essa ociosidade, né? Porque se eu estou ocioso, alguém está fazendo o que eu tinha que fazer. Então, sim, no mínimo, eu estou roubando o tempo daquela pessoa que ela poderia estar se dedicando para ela mesma, para alguma outra coisa, para sim, um passeio, uma alegria, um trabalho, uma ginástica, sei lá o que mais. Ela não está fazendo porque ela tem que compor a minha brecha. O buraco que eu estou deixando ali, ela está tendo que tampar aquilo ali. Então, é um crime sutil, mas é também, né? E acho que a coisa vai se multiplicando por aí sim, afora. sim. Mas eu acho que também a ociosidade prejudica muito a própria pessoa, porque nós não estamos aqui em lazer, né?
Então a pessoa deixa de crescer pela preguiça de não ler um livro, de não ir visitar uma pessoa necessitada, enfim, não utilizar o tempo em coisas úteis. Depois desencarna e falar quanto tempo eu perdi desnecessariamente. Né? A Sim, sociedade ela tem uma gama maravilhosa de grandeza, né? sim, sem dúvida. Então, a sociedade é muita coisa. Inclusive, Luiz, eu sei que você já até foi criticado porque você gosta muito de revista, de banca de revista, né? E eu também, né? Mas isso é busca. Agora tem gente que não tem coragem de buscar aquilo que precisa, né? E nós, espíritas, nós sabemos que nós temos que estudar, ler, mas ler muito, né? Que senão a gente vai desencarnar e falar, e agora, o que eu fiz? Sem dúvida. Então, o texto, ó, quanto mais enobrecida o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Então, nós podemos falar aqui, ó, trabalho ordenado com segurança. Por exemplo, uma reunião mediúnica como a nossa, ou qualquer tarefa na casa espírita, vamos falar aqui da reunião mediúnica, que é a nossa seara. A reunião mediúnica, com a qual nos comprometemos a colaborar com Jesus, por ela, utilizando a reunião mediúnica para colaborar com Jesus, nós temos ali várias rotinas que nos ajudam aí a desenvolver esse trabalho ordenado com a segurança. Então, a pontualidade, a assiduidade, por exemplo, um ponto. Então, o que nós desenvolvemos, observando a pontualidade, observando a assiduidade, a disciplina e tudo que está conjugado no trabalho mediúnico, nós estamos desenvolvendo qualidades, competências, capacidades que vão ser carreadas para todas as atividades da nossa vida. Porque são qualidades que vão ficar conosco. Nós vamos passar a ter mais disciplina, mais respeito para com os horários no mundo. Com relação, por exemplo, à reunião mediúnica, no livro Desobsessão, André Luiz, eu me recordo que ele disse que a reunião mediúnica tem hora para começar, mas a hora para terminar está a cargo da espiritualidade. Então, que é um ponto importante para nós aí considerarmos. Então, André Luiz continua aqui, ó. Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que se lhe plasmem vocação e aptidão. Então, o processo, iniciado o processo, não tem mais volta. Voltar é estacionar. Voltar a estacionar, é perder a oportunidade. E à medida que nós vamos atuando, segundo essa dinâmica exigente, que passa a ser exigente do ponto de vista interior, nós, por outro lado, também vamos sendo compelidos a uma atividade construtiva mais ampliada. Que é o que o Luiz aí falou, por exemplo, agora. Deu um exemplo justo. Nós estamos vendo alguém trabalhando e estamos ali na ociosidade. Então, nós já ficamos incomodados com aquela situação. E vamos buscar, principalmente dentro do lar, se nós estamos vendo alguém ali trabalhando com afinco nas tarefas e nós estamos sem fazer nada, então vamos começar a ficar meio desconfortáveis naquela situação.
Isso é bom. Isso significa que nós estamos buscando ampliar a capacidade operacional, de acordo com uma rotina de engrandecimento interior, na pauta do bem. Eu vou continuar lendo aqui, depois vou concluir, porque isso é muito importante, também segundo um outro ponto de vista. Então ele vai dizer assim, ó, continuando o texto dele: seja no esforço intelectual em elevado labor, na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, seja nas dedicações domésticas, o Luiz acabou de falar disso aí, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho da terra, no trato dos animais, nos desportos e em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Então, é o servir bem na pauta da lei de Deus, tendo como parâmetro os 10 mandamentos. Por quê? Por que que essa rotina é importante? Porque, amigos, vejam bem, todas as profissões são respeitáveis. Estou notando aqui? Todas. Evidentemente, nós não vamos falar aqui daquelas complexas, criminosas, certo? Estamos falando aqui das atividades nobres. Quando eu digo atividade nobre, não estou falando de atividade de alto coturno intelectual, não. O trabalho do gari é uma atividade nobre. Do faxineiro é uma atividade nobre. Daquele que está conduzindo uma carroça é uma atividade nobre, porque ele não tem condições de ter uma atividade melhor. Então é uma atividade nobre. Eu sempre que vejo, por exemplo, um carroceiro ali se servindo de um nosso irmão equino para aquelas atividades, eu sempre faço uma prece ali para o conjunto, para que o companheiro tenha compaixão do animal, trate ele bem, porque certamente aquele irmão gostaria de ter uma outra atividade, mas no mundo complexo como a Terra isso não é possível, porque o animal está ali numa aprendizagem, aquele princípio inteligente está aprendendo, disciplina, muitas coisas. Então vamos fazer uma prece, sempre que nós víamos o irmão nessa situação, vamos fazer uma prece. Porque isso aí ainda é a tônica do nosso mundo, mundo de expiação e prova, situação difícil em todas as frentes. Então, toda essa atividade aqui, listada por André Luiz, a forma como nós vamos desempenhar essa atividade, chamados a servir bem, ela é de suma importância, por quê? Porque depois da nossa morte, no mundo espiritual, amigo, nós vamos continuar trabalhando. Então, todo esse caminho aqui, traçado por André Luiz, essa dinâmica, vai servir de estofo, de rotina bendita para as atividades no além. Porque se nós aqui não cultivamos a ociosidade, nós também não vamos cultivá-la no mundo espiritual. Se nós gostamos da vadiagem, depois da morte vamos buscar a vadiagem. E quando eu falo aqui vadiagem, é aquela atividade de cunho destrutivo. Porque nós falamos aqui da corrente mental construtiva e temos as correntes mentais destrutivas, que vão ser correntes que vão trabalhar para destruir o bem que estamos construindo.
falando em termos de lei de conservação e destruição, seguindo essa trilha bendita que André Luiz aqui listou para nós estamos conservando ordem, tendência ao trabalho, euforia pelo resultado que vai sendo alcançado. Na vagabundagem, na vadiagem, nós já vamos trabalhar para destruir as melhores disposições, porque nós já vamos começar a atrair correntes mentais que vão nos impelir para a ociosidade, o menor esforço e, consequentemente, a viciação. Estão falando aqui de obsessão, dos fundamentos da obsessão. Então, o trabalho abençoado, material, para o ganha-pão, sustento da família, organização do lar, é uma trilha bendita de desenvolvimento, para o desenvolvimento de qualidades nobres, várias qualidades nobres, que vão permanecer conosco no além, a mesma tendência no mundo espiritual. Esse é o ponto importante. Então, vai dizer assim, ó, o André vai falar a mesma vai falar com a linguagem técnica que eu acabei de falar aqui, ó. Acumulando em si mesmo as forças autogeradas em processos de profundo desequilíbrio que vão surgindo aí a partir desse abandono à disciplina, à ordem, ao progresso e etc., a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta, desorientada pela porta indesejável do remorso, após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos. Então, André Luiz está falando aqui de uma forma mais sofisticada do que nós falamos aí de uma maneira mais simples. Nessa posição, vai dizer também assim, ó, vai falar aí num certo momento das cargas magnéticas. Aqui, ó, se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição das próprias cargas magnéticas em trabalho digno, estabelecem para si a degenerescência das energias. Ou seja, lei de destruição, lei de conservação. Destruímos as boas disposições e conservamos as más disposições, que vão nos levando para a ociosidade, aviltamento das ações, degradação dos costumes, viciações, e vamos resvalar para os delitos inqualificáveis. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadas, pelas quais se ajustam a inteligências perturbadas do mesmo sentido, arrojando-se a lamentáveis estações de aviltamento, em ocorrências deploráveis de obsessão, nas quais as mentes desvairadas ou caídas em monoideísmo vicioso se refletem mutuamente. E chegadas a semelhantes conturbações, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras, oriundas dos seres empenhados à crueldade por ignorância, encarnados ou desencarnados, que, em lhes vampirizando a existência, lhes impõem disfunções e enfermidades de variados matizes, segundo os pontos vulneráveis que apresentem, criando no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento. Então, tudo isso aí para nós falarmos do concerto. E nós estamos aqui trabalhando um concerto de cunho elevado.
E, repito, existe o conceito de cunho complexo, que é esse aí, estabelecido pelas correntes mentais degeneradoras, destrutivas, degradadas, tá certo? Algum comentário? Vamos lá, então. E disse Deus, esse é o sinal do conceito que ponho entre mim e vós. Tudo isso é no mundo mental, tá? No mundo interior. É uma ação interior. Os profetas, os reveladores, dialogam conosco no mundo exterior pelo contato social e nós, no mundo interior, pelas meditações, pelas deduções, pelo raciocínio, vamos então aderindo ou não. Aderindo, nós então temos aí voltando aqui André Luiz, nós temos aí uma trilha segura em que o espírito identifica no trabalho ordenado a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Porque nós aqui já não temos mais euforia com as propostas criminosas do mundo, com as propostas que partem de mentes ociosas. Não temos mais euforia com isso. Nós já estamos desenvolvendo a euforia pelo trabalho. Então, quando nós, particularmente eu, como coordenador de um trabalho mediúnico, vejo que companheiros não conseguem se dedicar com empenho ao trabalho mediúnico e às vezes se afastam ou permanecem com questionamentos ali sem sentido, na pauta do casuísmo, demonstrando uma incapacidade de se adaptar a um processo disciplinador, nós lamentamos porque a pessoa está deixando uma oportunidade de crescimento em que ela pode desenvolver várias qualidades, não só no contato com os membros encarnados do grupo, como também na oportunidade de intercambiar ideias com os desencarnados, se preparando para uma vida espiritual. Então, é o ponto para o qual eu sempre chamo a atenção, porque aquele trabalho é uma oportunidade, é uma escola, é um laboratório de enriquecimento pessoal. Aproveitarmos as oportunidades ali para ampliarmos o leque do engrandecimento interior. Então, a partir do momento em que nós partimos para o trabalho, não tem mais volta. Não podemos nos afastar das atividades espíritas e voltar para outros territórios? Podemos, mas isso vai definir o estacionamento. E, com todo respeito a todas as atividades da Casa Espírita, uma reunião mediúnica séria de desobsessão é da mais alta relevância para o grupo espírita e para a humanidade. Porque nós estamos trabalhando ali com mentalidades desencarnadas que vão reencarnar. Com irmãos que não vão mais ser um sobrepeso para os encarnados na pauta da obsessão. Então nós vamos aliviando o ambiente espiritual, saneando o ambiente espiritual. Então é uma oportunidade extraordinária. E por isso que nós temos um empenho muito acentuado para que os companheiros observem a disciplina, a assiduidade, a pontualidade
para que se engrandeçam. Não é para agradar o coordenador. O coordenador ali é um elemento que é intermediário, assim como todos, dos espíritos superiores. Como todos. Tem que ter alguém para coordenar. E o elemento que não aproveita, ele deixa de se engrandecer, deixa de se graduar nas atividades e perde uma oportunidade, que é um ponto importante. Então, a coordenação que é necessária, é importante, é uma oportunidade para as pessoas de todas as áreas da atividade. Então, nós vamos vendo, é lamentável quando nós vemos na casa espírita companheiros que estão matriculados nas várias atividades, mas que têm uma certa dificuldade com o coordenador, com os coordenadores. Isso, amigos, isso define indisciplina. Se o coordenador ou os coordenadores estão cometendo absurdos, abusos, justifica-se uma estranheza. Mas se a questão é na pauta da falta de adequação a um modelo de disciplina, então os amigos precisam estudar, por exemplo, o livro Desobsessão, do André Luiz, que é a pauta dos nossos trabalhos, falando aqui especificamente do nosso trabalho. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento com os vários coordenadores das atividades da Casa Espírita. Porque, vez que outra, nós vemos aí alguns acontecimentos desagradáveis nas casas espíritas de um modo geral. Então, o conserto que nós estabelecemos no mundo interior para com Deus, que define a observância das leis de Deus, ele passa por uma manifestação, uma comprovação, uma exteriorização e exemplificação no campo social. Então eu preciso ter disciplina, então eu preciso respeitar, por exemplo, a diretoria da casa, a presidência, os coordenadores dos trabalhos, os companheiros, perceberam? O concerto passa por tudo isso. Não me adianta um concerto interior, individual, psicológico, psíquico, místico, se eu não tenho capacidade de entrosamento com o grupo de trabalho. Ô, Júlio. Eu concordo com as rotinas edificantes trazidas do plano superior para nós, cujas rotinas são a parte decodificada, didática, para a plena vivência e compreensão e engrandecimento do concerto. Diga lá, Luiz. Não, só para ver se eu estou entendendo corretamente. Isso que você está falando, esse desdobramento, que você fala assim, o concerto interior, né? E depois o concerto com o social. É isso aqui, né? Entre mim e vós e entre toda a alma vivente. Exatamente. Entre toda a alma vivente, é esse conceito que está falando, não é isso? Exatamente. Entre mim e vós, toda a alma vivente. Beleza. Alma vivente, alma, na conceituação espírita, é o espírito encarnado. Beleza. Então, a alma vivente é porque é o seguinte, não adianta eu fazer um concerto com Deus e eu ficar lá no Monte das Oliveiras orando. Que é o mais comum. Ou lá no Tibete, orando. Eu tenho que transmitir, porque Deus, e disse Deus não exerce ação direta na matéria. Tem seus porta-vozes. Nós aqui pretendemos ser seus porta-vozes ou não? Não pretendemos? Não é o nosso objetivo? Não é o nosso ideal? Então, nós é que vamos transferir o concerto, assim como Moisés transferiu para nós, Jesus, Abraão, Moisés, Jesus, os apóstolos, Kardec
transferido para nós um concerto, a bola está conosco agora para transferir o concerto. Então, o concerto para quem. O concerto, então, é desafiador, inclusive, para quem está nessas posições aí que eu disse para vocês aí de coordenação. Porque tem que ter cobrança. Nós temos que cobrar mesmo. No caso da nossa equipe mediúnica ali, temos que cobrar assiduidade, cobrar a pontualidade, cobrar a disciplina, cobrar o respeito, cobrar o engajamento, o comprometimento. Porque o comprometimento, as pessoas não têm que pôr na cabeça que o comprometimento ali não é para com o coordenador, é para com o trabalho, é para com a espiritualidade. O comprometimento é para consigo. Porque o elemento que desenvolve comprometimento numa atividade, o comprometimento é a conquista dele, que ele vai levar para o mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, ele não vai ter dificuldade de se comprometer com os mentores para as atividades. Agora, se o elemento é indisciplinado, é arredio, ele não concorda com as diretrizes, aí ele muda de grupo, vai para outro grupo, vai para outro grupo. Chega no mundo espiritual, ele vai apresentar a mesma dificuldade. Ele vai querer mudar de colônia. Essa colônia aqui, o povo aqui está muito rigoroso, eu não estou dando conta, não. Eu quero ir para outra colônia. Aí lá no Umbral tem colônia. No Umbral tem colônia também. Então, o que é que nós queremos? Nós que somos espíritas, trabalhadores das casas espíritas, o que é que nós queremos? Queremos um concerto que nós vamos alimentar só apenas frequentando os templos, os grupos espíritas tomando passe e recebendo passe, tomando água frutificada. O concerto ele tem que ser fortalecido na vivência. E a vivência é desafiadora. A vivência impõe sacrifício do ego, amigos. Tem muita gente que causa confusão nas atividades espíritas, nas tarefas espíritas, na casa espírita, por causa do ego, insubmisso, com uma carga ainda de orgulho, de vaidade, de não compreender as hierarquias. Tem as hierarquias nos trabalhos. Então, nós precisamos compreender, e as hierarquias mudam. Precisamos compreender. Tudo está de acordo com o que tem que ser na atividade espírita. Eu, por exemplo, vou dar um testemunho pessoal aqui, me dê só um segundo. Na nossa casa espírita mesmo, que eu frequento desde a juventude, desde os 16 anos, aqui não estou falando isso para envaidecimento, não. É um testemunho. É um testemunho. Eu comecei aos 16 e no ano passado completei 61. Então, 45 anos de atividade na casa. Da turma antiga, das pessoas antigas que foram engajando no tempo e foram saindo, só eu e o Rogério permanecemos dos primórdios, final dos anos 70. O Rogério, na verdade, chegou lá no início dos anos 80. Cheguei no final dos anos 70. O Rogério volta ali de 82, por exemplo, se não me falha a memória. Então, as pessoas saíram por quê? Por causa de desentendimento, indisciplina, insubmissão, incapacidade de uma integração com o grupo. Então, o que acontece, né? O que significa isso? Significa que a pessoa não constrói um conceito sólido, um comprometimento sólido
com a instituição, não estou dizendo que a pessoa tem que estar presa à instituição, não. Mas a instituição é uma oportunidade de desenvolver uma trilha sólida de comprometimento ao longo do tempo. E vai ser levado para as outras atividades da vida. Então, se o elemento é indisciplinado na casa espírita e não consegue se disciplinar, ele vai ser indisciplinado no trabalho. Se ele na casa espírita ele não tem condições de entender ali os dirigentes, os coordenadores, vai ter a mesma dificuldade no trabalho dele, de colaborar com o chefe, com superiores hierárquicos ali. Nós estamos falando aqui da estruturação de uma qualidade interior que vai ser levada para todas as áreas da vida, no plano da encarnação e no plano extrafísico. Nós vamos ter a capacidade de vinculação consistente, sólida, com atividades e trabalhos. De acordo aí? Alguém quer acrescentar alguma coisa? E a casa espírita ainda tem um efeito indutor na gente, por exemplo, igual você falou de termos um comportamento, né? Se a gente faz dentro da casa espírita, a gente faz lá fora também. E o contrário ocorre. Então, por exemplo, se eu sou agressivo lá fora, quando eu entro na casa espírita, eu visto aquele manto de ser bonzinho. Mas se eu estou tentando... Aí a pessoa pode achar, então você é hipócrita, você veste o manto de ser malzinho aqui, aí você vai para o trabalho e você vira um agressivo do dia a dia. Parece hipocrisia, mas não é. Quando eu entro na casa espírita, eu visto esse manto, mas com a intenção de melhorar. Exato. Então a casa vai me oferecer essas oportunidades, que ali eu vou me obrigar. Eu vou querer xingar, mas ali eu não vou xingar. Eu vou me segurar, porque eu estou na casa, então vou me segurar. Isso vai me ajudar, quando eu for lá para fora, começar a levar um pouco disso lá para fora. Também. Exatamente. Né? Você deixou a capa de agressor, colocou ali o manto da misericórdia do Evangelho. O desafio é incorporar esse manto lá fora no dia a dia. Lá fora. Sim. Interiorizar esse manto. Sim. Não é isso? É o desafio. Mas de tanto vestir uma hora, né? Exatamente. Esse é o desafio, evidentemente. Desafio de todos nós. Correto? Muito bem. Vamos continuar aqui, então. Esse é o sinal do conceito que põe entre mim e vós e entre toda a alma vivente. Então, assim, caiu por terra aquele sistema místico religioso. Caiu por terra. Nós aqui estamos trabalhando com o contato social, corpo a corpo, propositivo, entre toda a alma vivente. E nós podemos estender também até os animais, que vão receber também a nossa carga positiva, de vibrações, que vão ali agregando no seu psiquismo valores embrionários, sementes que vão germinar no grande futuro. Que é assim que tudo se encadeia na natureza. Que está convosco por gerações eternas. Então, aqui nós estamos falando aqui da sequência. Então, vai permanecer conosco por gerações eternas. Enquanto nós tivermos necessidade de reencarnação, em cada reencarnação, cada existência, vamos trazer a conquista anterior e vamos engrandecê-la. Então, nós estamos na prática, no engajamento a este concerto, que inicialmente é o campo da ideia, o sinal do conceito que põe entre mim e vós. Campo da ação, contato social. E o campo da conquista, que vai ficar convosco, estará conosco, que aí é a transformação moral,
Então, nós podemos trabalhar aqui com aquela trilogia que nós aqui aprendemos com o Honório e podemos aplicar aqui, ó, informação, conceito, formação entre toda a alma vivente e transformação, o resultado, por gerações eternas. Então, nós estamos falando aqui de regeneração, dos planos da regeneração que se abrem internamente, conquistado internamente, que vai se manifestar no mundo regenerado e daí para frente pelos mundos superiores que vamos passar a habitar. Então é um conceito, estamos falando aqui de um sistema reeducativo, sistema de transformação moral, que é a proposta do Espiritismo, proposta ético-pedagógica, cuja ética é a ética do Evangelho, e a pedagogia é aquela pedagogia trazida por Kardec, prática, vivência. Versículo 13, vamos iniciar o versículo 13, para termos aí já um ponto para a próxima reunião. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E aqui nós temos um ponto interessante aqui, que nós vamos abordar e que vai se desdobrar aí no versículo 14. As nuvens aqui da Terra são formadas por gotículas de água. E nós, por exemplo, a água, essas gotículas são verdadeiros prismas que decompõem a luz. Então, o arco posto nas nuvens simboliza o quê? Estão falando aí das nossas nuvens de aspirações elevadas. Nossas nuvens de aspirações elevadas, ou seja, nossas vibrações que se elevam e que vão formar as nuvens, que são o turbilhão de forças que nós vamos exteriorizando. Vão formar nuvens, formas, pensamento, vão se irradiar. Então, quando as vibrações, as nossas aspirações são elevadas, nós vamos atrair de cima novos conhecimentos. Então, por exemplo, quando nós falamos dos reveladores, de Moisés, de Abraão, Moisés, Jesus, significa, isso o que significa isso? Significa que estamos falando de um processo que não é estabelecido de cima para baixo, sem um contexto. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que não tem assim um cronograma rigoroso que Deus fez. Lá no ano tal vou mandar Abraão, lá no ano tal vou mandar Moisés, no ano tal eu vou mandar Jesus, eles que se virem lá na terra com isso. Não. Isso é resposta. A chegada dos reveladores é resposta às indagações, às aspirações assim, coletivas, particularmente daqueles mais avançados, daqueles que estão puxando o comboio da evolução e já exigindo, no bom sentido, o envio de novas revelações. Perceberam? Os mais adiantados auxiliam os menos adiantados pelo contato social. Então, aí, já tem um grupo lá, vamos supor lá, está lá Deus na sua sala de reuniões. Aí o chefe de gabinete e o ajudante de ordem estão lá. Já tem gente lá pedindo
pedindo mais. Aí, então tá bom, vamos mandar. Quem que nós vamos mandar então? Vamos mandar o Abraão. Abraão vai levar lá uma. Depois, perceberam? É contextualizado. Porque senão não tem sentido. Vai ser extemporâneo. Se Jesus tivesse vindo no tempo de Abraão, não teria adiantado de nada. Ou no tempo de Moisés. Então, existe uma gradação. Então, aqueles que vão na vanguarda do conhecimento, da revelação, vão exigindo. Pô, pai, ó, eu tô aqui à toa, eu tô sem serviço aqui, eu tô precisando de mais aqui, eu já esgotei. Perceberam? É uma brincadeira que eu tô fazendo aqui. Então, mano, agora, o que é que tem que acontecer? É informação, formação, transformação. Então, eu vou fazer a formação, a vivência é entre toda a alma vivente, simbolizadas. Essas almas viventes, elas estão simbolizadas no espectro setenário do arco-íris. 7 grupamentos ali heterogêneos que vão receber nas encarnações, porque eu vou trabalhar o conteúdo não apenas em uma existência, em algumas existências. Então nós vamos alcançando grupos heterogêneos que estão ali aguardando o chamado do concerto. Quem são eles? Os selvagens, os semi-civilizados e até aqueles intelectualmente adiantados, mas endurecidos. Então eles esperam de nós o convite. Aí vamos voltar para a doutrina espírita. Kardec nutria o ideal de que a Terra estivesse transformada no final do século XX. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nós, que atendemos ao chamado do Espiritismo, já estamos na segunda rodada, na segunda chamada numa nova existência, não fomos capazes de dinamizar o Espiritismo com as massas. Não fomos capazes. E é por isso que o Brasil se encontra na situação que se encontra e o mundo também se encontra nessa situação. Então nós estamos aqui, semana que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto, porque ele esse versículo 13 e o 14, eles nos dão abertura aí para entendimentos sutis, mais complexos. E na semana que vem a gente volta, então, a abordar o assunto, tá bom? Comentários finais? Só 2 coisinhas. Você falou das pessoas que estão se movimentando e com isso, entre aspas, exigindo, né? A gente observa que é sempre um grupo pequeno, né? Sempre um grupo pequeno. Primeiro, o povo de Israel, a doutrina espírita, né? Um grupo muito menor ainda, né? E uma coisa que você falou do Kardec, dessa expectativa dele, né? Eu também já li isso na revista Espírita, a gente percebe isso. Mas acho também que ele não contava também com a explosão demográfica que ia ocorrer no mundo, né, Júlio? Sim. É brincadeira. O que era a população na época dele, o que nós somos hoje, é uma coisa absurda, né? Isso acho que tem que levar em consideração também, né? E os tristes eventos que se seguiram, Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que vão trazendo espíritos de camadas mais profundas das regiões inferiores para a superfície. Aí eles vão reencarnando. Enfim, é isso mesmo. Jesus nos abençoe. Na semana que vem nós retornaremos. Semana que vem é 21 de abril. 21. Estarão aí ou vocês vão ter algum evento? Bom, eu assim, a princípio, por enquanto, não.
Sim, vamos manter então de princípio. Sim. Na sexta-feira que vem nós vamos ver aí, tá bom? Então que Jesus nos abençoe. Perfeitamente. Jesus nos Meu abençoe e que filho, nós possamos estar de volta na semana que vem.